Olá, bem-vindos ao Pod Eu Dev, um podcast sobre neurociência na criação dos filhos. Eu sou a Graciele Azevedo, sou psiquiatra da infância e da adolescência e sou mãe do Heitor. Eu sou Bruna Trevisan, eu sou psicóloga e sou mãe do João e da Catarina. E hoje nós estamos aqui com a Fabrícia Signorelli. Ela é psiquiatra, é mestre em distúrbios do desenvolvimento pelo Mackenzie, ela é colaboradora do programa de assistência ali à primeira infância da Unifesp e preceptora do serviço de TDAH também da Unifesp, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E o nosso tema de hoje é altas habilidades. Também sou mãe do Giovanni, mãe do Giovanni, que tem altas habilidades e foi o que me motivou a começar a estudar esse tema. Que legal, muito bom. Super importante. Vamos falar um pouquinho o que são as altas habilidades, para o pessoal saber, porque é um conceito que está sendo muito comentado, né, nos tempos atuais, mas talvez para o público geral isso não seja tão claro, exatamente, se é a mesma coisa que superdotação ou não. Perfeito. Bom, de modo geral, o conceito de altas habilidades são crianças, adolescentes e adultos que apresentam uma inteligência acima da média quando comparado com seus pares. Nos tempos mais antigos, essa conceituação de altas habilidades, superdotação, era muito restrita à questão acadêmica. Então, era realmente essa questão do QI. Ter um QI acima da média, né, quando comparado com os pares, ter um desempenho acadêmico acima da média quando comparado com os pares, caracterizava uma criança, um adolescente e um adulto, né, como altas habilidades. Por muito tempo, esse conceito ficou muito restrito à área da educação, justamente por estar vinculado à questão do desempenho acadêmico, né? As conceituações atuais, contemporâneas, elas ampliam um pouco mais esse conceito e continuam mantendo também a questão do desempenho acadêmico, mas também hoje se estende para altas habilidades em áreas mais específicas, sejam do desempenho humano, com relação à realização de atividade física, facilidade musical, ou áreas específicas, como áreas acadêmicas. Então, ter altas habilidades específicas para leitura, só em química, em matemática, e não no funcionamento acadêmico geral. Né? E outra questão que é muito importante para conceituar altas habilidades, né, além dessas questões do subtipo, superdotação, né? Então, quando a gente fala superdotação e altas habilidades, são sinônimos. Então, assim, superdotação realmente está muito vinculado à questão do desempenho acadêmico, ao subtipo acadêmico QI. Então, todo superdotado tem altas habilidades, mas nem todo mundo que tem altas habilidades é superdotado, porque daí altas habilidades amplia para essas altas habilidades mais específicas, exatamente. E dentro das conceituações contemporâneas, além da alta habilidade, seja ela geral ou específica, existem outros critérios, né, outros quesitos que tem que estar interagindo de forma dinâmica. Então, uma conceituação bastante aceita de Renzulli, dos 3 anéis de Renzulli, que ele considera que precisa ter essa inteligência acima da média, seja ela geral ou específica, associado ao foco na tarefa, então o envolvimento com a tarefa. Comprometimento, né? Exatamente. E também a criatividade, que é o conceito, né, que a gente usa, que então o Ministério da Educação, porque, novamente, não é um problema de saúde. E isso eu acho muito importante pontuar para vocês, pais. Altas habilidades não é um distúrbio, não é um transtorno, é uma condição do neurodesenvolvimento. Então, a gente tem muito estudo hoje, né, do ponto de vista da neurobiologia da superdotação. Então, quando a gente olha para um cérebro superdotado, ele tem áreas cerebrais que estão funcionando de forma diferente. Tanto no sentido de conectividade cerebral, no sentido de aumento de algumas áreas específicas e de atividade cerebral. Então, realmente, é um cérebro que nasce com funcionamento diferente, mas é uma condição do neurodesenvolvimento e não um transtorno. Não existe CID. Isso, eu queria diferenciar um pouquinho, porque a gente fala a mesma coisa do autismo, né? Por exemplo, que o autismo é uma condição, tudo, mas ele tem um CID específico, ele tem critérios específicos, né? Exato. Em altas habilidades, a gente não tem, a gente tem conceitos, não está em manuais diagnósticos, né, assim como outras, porque a gente também fala, por exemplo, a deficiência intelectual é uma condição, né, mas para ela também a gente tem critérios específicos nos manuais, e para altas habilidades a gente não tem, a gente tem essas conceituações, né. Exatamente, eu até acho, Gatti, que acontece isso porque não necessariamente ter altas habilidades vai ser sinônimo de prejuízos funcionais. Diferente quando a gente fala da condição do transtorno do espectro autista ou a condição da deficiência intelectual. Existe um impacto, né? E até para a gente ter esse diagnóstico, um dos critérios é prejuízo funcional em diferentes domínios do desenvolvimento.
Eu sempre pontuo essa questão em altas habilidades. A gente ser superdotado, né? Vamos pensar no subtipo acadêmico, que é onde a gente tem mais respaldo da literatura científica, até para falar de aspectos socioemocionais. Não é sinônimo de ter problema socioemocional. Então, quando a gente olha para estudos que avaliam isso, existe ainda uma escassez da literatura, então existe uma revisão sistemática mais robusta, publicada em 2022, que ela revisa esses estudos que falam realmente ter altas habilidades, ser superdotado, é um fator de risco para problemas socioemocionais? Tem estudos que falam que é até o contrário, que pode ser um fator protetivo. Porque existem indivíduos com altas habilidades que são extremamente empáticos, proativos, criativos, com capacidade de liderança. Então, não necessariamente isso vai ser um problema. Agora, olhando para características socioemocionais, existem algumas particularidades que, se não olhadas e tendo a devida intervenção, o devido cuidado, pode sim ser fator de risco para o desenvolvimento de problemas socioemocionais ao longo da vida. Pensando nisso, quando que os pais precisam se preocupar em avaliar? Olha, sempre que eu desconfio que tem uma alta habilidade, eu tenho que necessariamente fazer uma avaliação formal? Quando isso deve acontecer? Tem uma orientação mais específica em relação a isso? Então, eu acho super pertinente essa colocação, porque eu tenho recebido, às vezes, crianças que não têm demanda socioemocional nenhuma, mas por alguma razão, né, perceberam essas características muito precoces. Por curiosidade. Né? Exatamente, aí vem ali uma avaliação com QI muito alto e os pais se assustam mesmo, né? Falam, mas tá tendo algum prejuízo? Na escola, tá diferente, os interesses por estar muito acima dos interesses dos pares, tem cursado com dificuldade, baixa motivação social, ou a escola, né, do ponto de vista pedagógico mesmo, tá muito entediante, tá desmotivado, né? Se não tá acontecendo nada, até o atual momento, tipo, não vamos fazer nada com isso, mas vamos observar, né? Agora, um cenário que os estudos, eles realmente têm um consenso em comum é o papel da escola, especialmente quando a gente fala de altas habilidades do subtipo acadêmico mesmo, né? Uma escola que não traga oportunidades passa a ser um ambiente que é um fator de risco para o adoecimento. Né? E aí vem as questões de comportamento, porque imagina que esse cérebro que está funcionando diferente, né, muito ativado ali, cheio de motivação, chega numa escola e aqui que não oferece nada. Aí a criança realmente começa a ficar inquieta, impaciente. Outra questão também que aparece muito na trajetória de vida dessas crianças e que muitas vezes são erroneamente interpretados como sintoma. Crianças, quando elas estão em sala de aula, elas podem ficar muito engajadas por conta da superexcitabilidade intelectual. Então, elas começam a interromper, só elas querem falar. Elas, às vezes, querem falar. E, infelizmente, a gente vive uma realidade da educação do país hoje, no Brasil, que é muito desigual. Né? Totalmente. E muitas vezes a criança, infelizmente, vai saber mais do que o professor. Né? E o professor vai se sentir desafiado, como se aquela criança estivesse desafiando. Aí ela começa a ser uma criança difícil, porque os amigos começam a se incomodar, que só ela fala, que só ela responde. Então, isso pode ser um problema. Outra questão também, que a gente escuta muito no relato, não só de crianças, mas até de adultos com altas habilidades, é ser tolerante ao tempo do outro. Porque para ele tudo é muito óbvio. Sim. Né? Então, ele se estressa no trabalho em grupo, ele se desregula se o amigo fez errado, né? Eu escuto muito isso dos adultos com altas habilidades, né? É inadmissível que o meu gestor saiba menos do que eu. Tipo, é inadmissível que eu leve tal tópico para a reunião e ele traga uma resposta rasa, né? E aí ele tem que se controlar para não perder a paciência ali e não explodir mediante essa situação. Só que a criança, ela não consegue ter essa percepção e desenvolver essas estratégias, né? Então, tem muito problema que, às vezes, a criança, ela não quer fazer trabalho em grupo. Às vezes, eu tô investigando a adolescência e a vida adulta, eu nem termino a pergunta, ele sabe, não, eu prefiro fazer sozinho. Eu prefiro fazer sozinho do que fazer em grupo. Né? Os adultos, eles vão se adaptando a essas questões. Então, não é que isso são problemas, mas se não olhado com cuidado para isso, pode virar problema. O perfeccionismo. A literatura traz que para um perfil de pessoas, a autocobrança é muito grande. Né? O perfeccionismo que às vezes leva até a esquiva. Então, elas preferem são crianças que preferem não se envolverem em atividades do que correr o risco de errar. Né? Então tem vários aspectos aí, né, que são importantes. O que os pais precisam saber observar para entender se é o caso mesmo de procurar ajuda, de saber um pouco mais? Porque de repente eles podem se confundir. Uma criança, ela se interessa muito sobre um assunto, um tema, e o fato dela treinar muito, né, ou estudar muito sobre aquilo, faz ela se destacar. Como saber isso? Se é porque realmente ele é muito estimulado naquele aspecto ou não? Melhor a gente investigar para saber se é altas habilidades. Então, o primeiro ponto, Bruna, é que isso é muito que
parte da própria criança e não do estímulo do ambiente. Porque muitos pais relatam que às vezes a família, né, o vô, a avó, fala, a culpa é de vocês, que só dá livre para essa criança. A criança tem esse interesse, né? Então, na história de vida delas, esses sinais aparecem muito precocemente. Desde pequeno, tinha 2 anos, já queria brincar de Lego de peça pequena, né? Já se interessava, já sabia o alfabeto todo. Crianças que aprendem a ler muito precocemente. E aí, óbvio, algumas questões começam a levar alguns pais pensando em outras questões, não em altas habilidades, às vezes no transtorno de espectro autista, quando a gente pensa em ler muito precocemente, ter interesses muito fora do esperado para a faixa etária, ficar muito focado naquele interesse, né? E aí os pais ficam um pouco confusos. Não, a linguagem desenvolveu rapidamente, brinca, né? Tem o brincar mais funcional, mas se pega o que gosta, esquece ali as crianças que estão na festinha e fica só naquilo. Aí os pais, opa, alguma coisa acontece aí, né? E realmente, aonde que as pessoas com altas habilidades falham, né? Quando a gente aplica um questionário aí de investigação de autismo, que vai ver motivação, cognição social. É na motivação social. Os adultos mesmos relatam isso, né? Mulheres, elas sofrem muito, mulheres com altas habilidades. Adolescentes, meninas. Por quê? Vamos pensar hoje o que é o universo de meninas adolescentes. São as mídias sociais, fazer vídeo do TikTok, ficar colocando filtro. Às vezes a menina com altas habilidades não tem a menor motivação para isso. Ela tá lá focada na matemática, na química, às vezes na aeronáutica, né? O que ela vai fazer no TikTok? E eu escuto às vezes as meninas falando assim, eu até tentei. Né? Eu até tentei passar gloss, mas ainda assim ninguém quer ser minha amiga. Aí você acha que favorece? Estou aqui pensando nessa coisa assim. Claro, mas se você for olhar, não são todas as meninas, mesmo algumas que não têm altas habilidades, que se interessam por isso. Então, às vezes, quando você está numa escola maior e com mais pessoas, você consegue encontrar grupos, talvez, assim. Você acha que favorece isso? Por exemplo, sei lá, em escolas menores, talvez seja mais difícil essa pessoa encontrar seu grupinho. Tem outras coisas que se resolvem sem ser uma intervenção específica, né? É isso que eu tô pensando. Não, sim, a escola exerce um papel muito importante, desde a parte pedagógica mesmo, né? E aí a gente cai num problema muito sério. Se a gente olhar altas habilidades, entra como inclusão escolar, né? Justamente porque precisa de toda uma adaptação. Só que vamos pensar, para outras questões que são mais divulgadas e que a gente trabalha na nossa prática clínica, a gente tem dificuldade, às vezes, da escola entrar nessa parceria, né, engajar com a adaptação de currículo, com todas as demandas necessárias. Para altas habilidades, está falando de um universo mais difícil ainda da escola acessar e entender essas demandas. Então, muitas vezes tem esse problema já do pedagógico. A criança não motiva, assim, não precisa. Uma coisa que eu me recordo muito de uma neuropsicóloga especialista em altas habilidades, quando ela estava falando justamente dessa questão escolar. Ela falou, você quer deixar uma criança com altas habilidades, né, de subtipo acadêmica, inquieta em sala de aula e pedir para ela fazer 10 vezes o mesmo exercício? Ela já entendeu no primeiro. Então, assim, enriquecimento curricular não é repetir o mais do mesmo. E às vezes a escola fala, bom, então vamos dar mais exercício. Exatamente. É isso que a criança vai ficando mais irritada. Então já tem esse desafio do ponto de vista pedagógico. O social, eu vejo assim na prática, e muitas crianças às vezes quando a gente pensa no desenvolvimento assíncrono. Né? O que é o desenvolvimento assíncrono? É justamente esse assincronismo de diferentes domínios do desenvolvimento. Isso é uma característica que a literatura traz como fortemente marcante em pessoas com altas habilidades. Não é regra, mas também não é incomum. Às vezes o domínio cognitivo está muito acima da média e do ponto de vista socioemocional e até motor, essas crianças estão aquém. Aí tem aquela faixa etária dos meninos, futebol, lá 8, 9 anos. Aí o menino com altas habilidades, ele até tenta. Ele é descoordenado, ele joga mal, ele não consegue engajar. Né? Até quando tem a Copa, ele tem a sorte ali de ter o engajamento de falar do álbum de figurinha. Mas na hora de chegar e jogar, ele não é escolhido para time, né? Então tem situações que a criança, adolescente, ele até tenta, mas a adolescência por si só é uma fase muito delicada, né? De aceitação social. Aí o adolescente que tem comportamentos que fogem ali da média, a chance dele ser excluído, independente de ser por altas habilidades ou por característica, temperamento, personalidade que está ali se instalando, é uma fase muito delicada, né? E muitas vezes eles são mais reservados socialmente, o que também não é regra, mas tem um perfil de pessoas com altas habilidades que são socialmente mais reservados, vamos dizer assim. Até talvez por uma função adaptativa ao longo do desenvolvimento, assim, né? Por conta da exposição, né? Evitar essa exposição, exatamente, essa aceitação, né? E os estudos falam também, né? Eles têm uma percepção própria muito ruim
Então, um baixo autoconceito, a percepção desde muito cedo de ser diferente. Tem uma crença que eu percebo que é bastante comum, eu sou estranho. Eu sou estranho, uma crença que acaba sendo comum, né? Comum. Comum é isso, né? Eu gosto de ressaltar sempre, que é o que você trouxe ali no começo, assim, né? Tem perfis de pessoas com altas habilidades que não vão passar por nada disso, né? Não é um consenso que isso aconteça, né? Exatamente. Em altas habilidades, assim, tem perfis que não vão passar por isso. E isso foi muito importante você ter tocado nesse ponto, porque eu tenho recebido, e acredito que vocês também, no consultório de vocês, às vezes crianças e adolescentes que são inteligentes, ponto, isso é fato, né? Mas que têm problemas psiquiátricos, porque transtornos psiquiátricos existem na infância, sejam do neurodesenvolvimento, o autismo, o TDAH, ou transtornos de humor, ou transtorno opositor, e que muitas vezes isso está sendo atribuído como um problema socioemocional de uma altas habilidades que na verdade nem existe, é só uma criança com uma inteligência acima da média, né? Então eu acho que é importante a gente trazer esse tipo de informação. Quando você fala inteligência acima da média, você está falando realmente assim, superior, não é nem médio superior, ela vem com uma inteligência superior, mas talvez não tenha esses outros essas outras características que fazem com que realmente fale, nossa, a criança tem altas habilidades, ela é só muito inteligente, ponto. Né? Vai muito bem na escola, ponto. Tá, então a criança ela pode ter um QI superior sem ter altas habilidades. Sem ter altas habilidades. Tem outras características que não sejam cognitivas, que são comuns à maior parte das crianças com altas habilidades? Alguma questão de sensibilidade, mais emocional, de empatia? Então, a questão do funcionamento socioemocional também tem essa variabilidade, né? Algumas coisas que a literatura já tem, novamente, não é um consenso, mas muitos pesquisadores da área acreditam, são essas superexcitabilidades que foram descritas por Dabrowski, e ele coloca algumas, né? Então, por exemplo, a superexcitabilidade intelectual, que é essa coisa da criança tá com a cabeça sempre a mil, e desde pequena, então o pai relata, tem a fase do porquê? Tem, mas a criança com altas habilidades, é muito mais intensa essa fase, e é um porquê que tem que ser muito mais convincente, né? O argumento que os pais têm que dar ali é muito mais, né? A outra característica também, muitas vezes, é a questão da leitura precoce e a leitura dinâmica e a memória. Então isso, mas também acaba caindo na questão cognitiva, né? É que eu mencionei da questão da superestabilidade intelectual. Mas até por áreas relacionadas ao processamento emocional e também processamento sensorial estarem aumentadas e com uma atividade cerebral diferente, essas crianças também podem ter alterações comportamentais e sensoriais, que entra também na superestabilidade que Dabrowski descreveu. Então tem crianças que têm muito problema com barulho, né, alterações sensoriais, assim como a gente escuta na nossa prática clínica o relato de mães de crianças com autismo, né? E a parte emocional, que entra nessa reatividade emocional, porque áreas do processamento emocional também estão funcionando diferente no cérebro desses indivíduos. Gera mais desregulação emocional. Muito mais, muito mais. Isso cursa muito problema na vida dessas crianças. Então, uma criança que está ali em sala de aula, ela explode. Então, tá até tentando brincar, de repente ela se desregula e explode, né? Embora ela tenha provavelmente um funcionamento executivo mais desenvolvido, né, intelectual, mas por estar super excitada, vamos dizer isso assim, que eu fiquei na dúvida, até se os estudos diferenciam um pouquinho, né, porque uma coisa é a criança com altas habilidades que chega no consultório, que é essa que chegou porque alguém notou algum problema. Exatamente. Normalmente é isso, né? Raramente acontece mesmo disso de, os pais, porque tinha isso, aí alguém falou que podia ser altas habilidades, vamos testar, e é uma criança que não tá tendo impacto no funcional dela, que não tem senso, não tem nada. Mas geralmente o que chega é aquele que chega com alguma coisa, a gente vê que tem altas habilidades. Os estudos fazem essa diferenciação, por exemplo, vamos pesquisar altas habilidades aqui, fazer geral. População geral. Não clínica. Eles fazem uma diferenciação, tipo, olha, populações clínicas tem mais dificuldades mesmo, mas no geral... Sim, tem justamente esse estudo que tem vários estudos que tentam buscar, né, essa questão se de fato tem problema ou não, né? Tem um estudo recente que procurou avaliar isso. Então ele pegou 2 grupos de pessoas com altas habilidades, um que ele chamou de altas habilidades, que era maior que 130, e muitas altas habilidades, que era maior que 145, para de fato ver, né, essa população, quando comparada com pessoas com QI normal, tem mais questões socioemocionais, de fato, apresentou uma diferença, esse estudo específico, né? E o que foi mais marcante nesse estudo? E aí foi com a CBCL, não deu muita diferença externalizante, problemas externalizantes ou internalizantes. Mas o que foi o principal fator de risco para o problema socioemocional? Ter o desenvolvimento assíncrono.
Então, eram as crianças que, do ponto de vista de se expressar verbalmente, tinham mais dificuldade. Isso, que é a assincronicidade. O assincronismo, sim, muitas vezes é esse que vai ser o gatilho para o problema socioemocional. E que pode estar muito presente. E como é que era? Me explica um pouco, fiquei curiosa desse, talvez depois, não sei se vai, mas o que era essa sincronia? É isso, por exemplo, é dentro do próprio QI, uma medida dentro do próprio QI? Independente de entre quais habilidades? É isso? Qualquer habilidade, era mais o verbal? Nesse estudo específico era o verbal. Eram crianças que tinham mais dificuldade do verbal, exatamente. E que a gente vê que para muitas crianças, às vezes, o se expressar, né, crianças com altas habilidades, são aquelas que são mais retraídas, né? Então, o desenvolvimento assíncrono é algo que a gente tem que olhar na avaliação dessas crianças, porque isso sim pode ser um problema. E isso na avaliação, por exemplo, neuropsicológica já veria? Ou eu tenho que detalhar mais alguma coisa para pesquisar? O teste de QI, ele avalia todos os aspectos, isso, né, do desenvolvimento. Eu tô na dúvida se eu tenho que ir numa fono para avaliar, eu tenho que avaliar para além ou é só a avaliação A avaliação neuropsicológica, ela já vai dando as Tá. diferenças ali nos subtestes, né, e mostrando. Mas a própria história clínica, né, a gente já vai conseguindo qualitativamente, né, perceber, nossa, tem falhas aqui. Porque uma coisa acho que é ser introvertida, a outra coisa é ter uma dificuldade ali no verbal, Exatamente. né? Porque eu posso ser introvertido e não ter essa dificuldade e não precisar falar consigo. Não, e é esse cuidado que a gente tem que ter, porque às vezes características, vamos dizer, uma criança introvertida e um QI médio, ela tem altas habilidades, é por não tem nada acontecendo de disfuncional aqui, né? Uma preocupação nos dias de hoje é começar a patologizar altas habilidades. Eu acho que é algo que a gente tem que ter conhecimento, né? Mas como tudo nos dias de hoje, eu acredito que seja uma preocupação de vocês como profissionais da área de saúde, que trabalham com desenvolvimento infantil, né? O impacto, a gente já conversou outras vezes em outros contextos sobre isso, Nunca né? se resolve, a gente sempre conversa. E a gente, aliás, tem que continua conversando. Só sai com aumentando, né? O impacto dos influenciadores digitais, né? E infelizmente, dentro da área que a gente atua mais, que são os transtornos do neurodesenvolvimento, né? Todo mundo vira especialista, né? Recebe um diagnóstico de um filho, vira especialista em autismo, recebe um diagnóstico de TDAH na vida adulta, vira especialista em TDAH, né? E como isso sugestiona. E recentemente a gente tem percebido nas mídias sociais esse movimento com altas habilidades e trazendo uma forma muito errada, com informação sem embasamento científico, muitas horas patologizando, né? E não, de repente essa criança só o que eu acho que a mídia social faz é isso, ela exagera o lado, vou pôr negativo aqui, sabe? Mas ela exagera, assim, esse lado de prejuízos de altas habilidades. Sim, até um vitimismo, né? Exatamente. Sabe que eu tive uma experiência logo quando eu comecei a estudar isso, né? E aí me colocaram num grupo, eu não entendi muito bem se eu estava no grupo no papel de médica ou no papel de mãe. Aí um dia eu cheguei para uma neuropsicóloga especialista que foi que me abriu esses caminhos, eu falei, conta pra mim uma coisa, tá meio dramático isso aqui, gente, não é tudo isso, é bem o que você falou, uma vitimização. Eu falei, gente, mas que fardo é esse? Tipo um castigo na vida. Eu falei, não é pra tudo isso. Aí eu falei, vamos sair do grupo, né? Porque não tá fazendo muito sentido isso aqui pra mim. E às vezes, esse sofrimento que existe nem é tanto pelas altas habilidades, é mais pela comorbidade. Pela comorbidade, exatamente. Então, uma vez me perguntaram, mas... E a questão de ser opositor? Eu falei, gente, às vezes vai ser uma criança que tem altas habilidades, claro, o teste mostrou, mas ela tem um transtorno opositor, não é por conta de superestabilidade, nada, ela tem uma comorbidade. Assim como ela pode ter uma comorbidade com o autismo, assim como ela pode ter uma comorbidade com o transtorno de aprendizagem, que os transtornos do neurodesenvolvimento comórbido são os mais estudados, quando a gente usa o termo dupla excepcionalidade, que é quando tem a condição das altas habilidades associada a um transtorno. Os mais estudados são os transtornos do neurodesenvolvimento. Só que muitas vezes vai ser só um transtorno de espectro autista, daquele de alto funcionamento, né, que na classificação antiga é o estereótipo do antigo Asperger mesmo, que ele tem uma ilha de interesse muito grande e ele domina determinado assunto. Aí, não, olha, ele tem uma inteligência acima da média, ele é muito bom nisso, ele tem altas habilidades. Não, ele é uma pessoa com transtorno de espectro autista. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa patologização. Obrigada. Eu também quase gostei. E como que os pais podem ajudar mais? Identificando que a criança tem altas habilidades, o que é o papel dos pais nesse sentido? Essa pergunta é muito importante, porque quando a gente olha assim, fatores que podem mascarar, né, as altas habilidades ao longo da vida, né, porque assim, ter altas habilidades, né, tudo bem identificado, mas assim, existem muitas coisas ao longo da vida que podem fazer com que essas altas habilidades não levem essa pessoa absolutamente a lugar nenhum.
características individuais, não adianta a criança ou adolescente ter ali a inteligência em cima da média se ela não tem motivação para nada, né? Uma criança, características do próprio indivíduo, né? Mas aí, só pensando naqueles 3 anéis, não tem motivação para nada. Ele fecha as habilidades ou é só aquela história de inteligência superior? Pensando que tem comprometimento com tarefa, não sei. Então, mas às vezes a criança não se compromete com nada, né? Não mas tem aí é altas necessariamente- habilidades. ela foi testada ali, ela tem às vezes um QI alto, né? Então, é Mas que eu ela fiquei não nessa tem dúvida, é só nada uma que inteligência a motive, superior, um entendeu? QI alto, ou eu... Porque como não é um diagnóstico nesse sentido de não temos critérios específicos, eu sempre fico nessa dúvida de falar, já que eu não tenho uma lista de critérios específicos, eu uso os referenciais dos 3 anéis? O Três Anéis é isso, muito divulgado, né? também tem de Ou- Gardner, que ele fala das inteligências múltiplas, ele Ah. divide mais tipos de inteligências ainda, né? Mas aí é só da inteligência? Porque eu fico nessa dúvida isso. Por exemplo, todo mundo que tem um QI superior é altas habilidades? Achei que a gente tinha falado que não necessariamente. Né? Mas vamos pensar uma criança, por exemplo, que ela é muito boa. Ela realmente, se ela se envolver ali com a tarefa, ela gosta, vamos sei lá, muito boa para matemática. Mas pode ser uma criança que realmente não quer nada com nada, um adolescente que... Ele pode se interessar por aquele assunto, ele se envolve muito naquela tarefa especificamente, mas não se responsabiliza. Exatamente, Né? Não, por mas, características ele individuais precisaria, dele. Normalmente você usa esse referencial assim, eu preciso de um comprometimento com tarefa. Pode ser uma tarefa específica, pode ser dentro da minha área, mas normalmente você usa ou normalmente vai só mais pelo QI? Não, eu tento olhar para tudo isso, entendeu? E tento até buscar, às vezes, quando os pais trazem, mas tem alguma coisa que ele se destaque, que ele se interesse muito, né? Ao longo da vida, até esse momento, né? Dependendo da idade que chegou até aqui. E às vezes não aparece tão claro, né? Às vezes ainda não achou ali, né? Eu atendi Como é que os pais podem ajudar? Exatamente. Primeiro entendendo, né, que não é uma patologia, então que muitas vezes algumas cobranças, né? Que você deu esse exemplo, né? Dessa vitimização, quase que um fardo ali, né? Tem crianças, de fato, que têm mais dificuldades, adolescentes e adultos com mais dificuldades, e merece esse acolhimento da escola, da família, obviamente, mas muitas vezes é só uma questão de regra, limite, como qualquer criança e qualquer adolescente. Então, não colocar nessa condição, né, as altas habilidades que explicam esse comportamento. E, obviamente, também alinhar nível de expectativa, né? Porque muitas vezes não vai ser bom em tudo, né? Mesmo que tenha uma condição cognitiva para, né? Porque, às vezes, sem querer, a família cobra, né? Começa a envolver em muitas atividades, vai fazer Olimpíadas disso, vai fazer Olimpíadas daquilo, mas a criança quer. E tem algumas famílias que tem aquele orgulho, né? De querer mostrar, né? Olha que bonitinho, ele sabe falar o alfabeto inteiro. Fala, filho, como que é? Nem tomou café da manhã, já tá confortável com essa exposição, né? Tem criança que não gosta dessa exposição. Então, respeitar muito o limite, né? Dessa criança. E aí, o que essa mensagem pode trazer para a criança sobre aquilo, né? Então, nossa, é tão extraordinário o que eu tô fazendo. Então, pode tanto desenvolver um pensamento também, né? de realmente se vangloriar por isso, quanto ao contrário, de ser estranha. Nossa, eu sou tão diferente assim de todo mundo, né? Foi como a Grati falou, né? Os que chegam pra gente já tem esse viés, né? São os que têm questões, né? Muito provavelmente a gente que está inserida no meio meio acadêmico transitam todos os dias nas nossas vidas pessoas superdotadas, né? Que estão muito bem obrigadas com isso, né? E sem grandes questões socioemocionais. Então, eu acho que esse momento que a gente está vivendo com relação, especialmente por conta das mídias sociais, é tomar cuidado para não colocar num momento de patologia ou que tudo é problema, né? Porque, novamente, tem pessoas que estão muito bem obrigado, tendo sucesso, sendo líder, né? E sem grandes questões. Um ponto que é muito importante, né? Que eu não falei, mas tem um perfil de pessoas com altas habilidades. Isso quando a gente está avaliando, novamente, tem o viés aí da amostra de consultório, né? Especialmente quando tem depressão, que são características existenciais. Tem pessoas com altas habilidades, isso às vezes começa a manifestar na infância alguns questionamentos sobre a morte. Que fala, mas por que eu tô perguntando isso com essa idade? Mas essas questões existenciais vão se intensificando na adolescência e na vida adulta. Então tem o perfil, também não é regra. Nada que eu tô falando é regra, é super heterogêneo o perfil de pessoas com altas habilidades. Mas que é muito marcante esses traços, essas questões, esses questionamentos existenciais. Então parece que está sempre desencontrado ali, desencaixado ali no mundo, entendeu? E o que os pais precisam esperar da escola? Formalmente, assim, quais ações que a escola deve ou poderiam fazer para adaptar, para ajudar, para incentivar? Porque o pessoal liga muito com aceleração, né? Assim, altas habilidades, então vamos acelerar para o ano seguinte. Né? Exatamente.
E existem correntes que defendem que a aceleração curricular é o melhor caminho, né? Aqui no Brasil, o que a gente mais usa é o enriquecimento curricular. Ou seja, a criança ela é mantida no ano letivo que ela está, de fato, matriculada com a faixa etária dela, só que ela recebe conteúdo a mais. Então, vamos supor, a criança está no 2º ano do fundamental. Ela já sabe tudo de matemática. Ela vai ter lição do 3º e, às vezes, até do 4º ano. Mas ela está convivendo com os pares. Até por conta da sincronia, né? Exatamente. É a grande questão, né? Então, novamente, pensar dentro do nosso consultório, que são crianças que muitas vezes estão mais imaturas, tem essas questões de reatividade emocional. Tem comorbidade. Como é que você vai colocar, às vezes, com crianças mais velhas? Elas já estão tendo problemas sociais com crianças da mesma idade, imagina com crianças 1 ou 2 anos mais velhas, né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter. Mas fora do Brasil, é muito defendida a aceleração curricular, e aqui no Brasil também, mas no Brasil a aceleração, ela funciona na maioria das vezes com ordem judicialização. O enriquecimento não, né? A equipe da escola trabalhando, às vezes com a equipe externa da criança, de pedagoga, consegue chegar ali no currículo eu achei adaptado. Que não era tão consenso a coisa da aceleração. Eu achei que exatamente pensando nesses aspectos de a depender da maturidade da criança, de algumas coisas, a aceleração talvez nem fosse o melhor. É extremamente individualizado, né? Mas, assim, mas lá fora é muito mais aceleração. E essas histórias que a gente vê, que aparece na mídia, né? Foi pra 16 faculdade, anos foi pra Harvard, né? No MIT com 15 anos. 16 anos formou em Harvard, né? Formou, já tá 16 anos formou em Harvard. Caramba, como assim, né? Aí para pra pensar, né? Do ponto de vista socioemocional. As experiências de vida, né? No social, como foi. Exatamente. O que alguém com 16 anos tá fazendo lá, né? Então, assim, tem vários aspectos que a gente, quanto profissional de saúde mental e que trabalha com desenvolvimento infantil ou desenvolvimento socioemocional ao longo da vida, consegue olhar. Agora, quem está olhando só para o desempenho cognitivo acadêmico é isso, tem condição para estar ali se formando com 16 anos, né? Então, é isso. Eu acho que o nosso olhar ele é muito mais amplo. Não é só olhar o que ele dá conta, mas também o que ele não dá conta. O que ele não dá conta, exatamente. Eu pensava, por exemplo, aquela coisa que tem, acho que é normal às vezes em colégio americano, pelo menos de filme, né? Que é aquela pessoa que tá lá, mas que vai numa matemática avançada. Então, tem uma certa flexibilidade, não dela estar na mesma sala com todo mundo e fazendo coisas a mais. Mas, tipo, então eu frequento matemática avançada, ou eu frequento tal coisa avançada para algumas áreas específicas, assim, né? Então, aqui no Brasil existe essa proposta, né? Que no contraperíodo a criança mas no contra é chato, né? Não tá falando... Porque lá nos Estados Unidos, acho que meio durante o currículo, entendeu? Por exemplo, na aula de matemática, você sai daqui e você um grupinho faz uma matemática avançada. Então, você está em matemática avançada, ou você está, sei lá, em inglês avançado, né? Que talvez algo assim, a depender da área de habilidade, né? Até pudesse ser interessante. Isso. Mas assim, quando a gente olha para a realidade da educação do Brasil, eu acho que a gente está muitos passos atrás. Quantas crianças com altas habilidades que passam despercebidas? Aí é um dos pontos que eu queria trazer, porque a gente falou, claro, se a gente nota prejuízo e tem características que fazem pensar em altas habilidades, vamos para avaliação. Em termos de programa de políticas públicas, né? Vale, deixa eu dar uma água aqui. Aqui, ó, pode colocar. Obrigada. Em termos de programas de políticas públicas, valeria a pena a gente pensar assim, vale fazer uma testagem, uma triagem universal? E tem questionários, né? O próprio MEC disponibiliza um questionário de triagem de altas habilidades. O problema é que esbarra, né? Na questão que a avaliação neuropsicológica, pensando na população geral, não é uma avaliação acessível, né? Mas eu falo em política pública pensando assim, eu estou perdendo talentos até, né? Estou perdendo talentos. Então, até do interesse de política pública, talvez fosse pensar, né? Especialmente pensando em escola pública, que as pessoas talvez não tenham condição de fazer avaliação no privado, né? Não seria interessante então, para a escola particular então, mas eu com meu filho, tá, não tô preocupada com nada. Em algum momento eu vou falar assim, é melhor eu testar para ver se tem ou não? Não faz sentido. Não, se algumas questões no comportamento dele te sugestionarem para isso, né? A ideia não é que toda mãe saia... Uma triagem universal não vale a pena. Eu não vejo muito sentido nisso. Eu tava pensando em país, para essa coisa do tipo, não, então aí eu posso estimular isso aqui. Tem que ter algo que destaque ali, né? Que te dê o sinal de alerta. Assim, quando a gente fala dos nossos transtornos, né? Não vou sair pegando todas as crianças de 2 anos e avaliando para autismo, se nada me sugere isso. Altas habilidades. Mas é a sugestão da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Triagem universal, rastreio universal de autismo com 18 meses, embora a literatura não sustente que isso seja benéfico. Sim. Então, essa que era a minha dúvida. Tem alguma coisa benéfica? Mas daqui a pouco a gente sai estreando tudo, né? Mas o ideal seria, por exemplo, a escola viu que aquele aluno está indo muito bem em matemática, vamos
vamos tentar oferecer um pouquinho mais pra ele, Exatamente. independente se ele tem um diagnóstico ver o que ele ou vai não. entregando, Deixa eu né? aproveitar, já que ele tá E indo ver que bem. ele- Mas oferecer isso um pensando pouco na mais. realidade, né? Escola não é pública, realidade. mais difícil. Mesmo escola É particular, muito né, não vai desafiador, acontecer. né? Porque a escola particular, né, que acaba sendo o perfil de crianças e adolescentes que chegam no nosso consultório, com o laudo, são vários os desafios. Imagina, novamente, voltando para a realidade hoje da educação do Brasil, quando a gente pensa em rede pública de ensino, né? É muito complicado. As crianças não recebem estímulo nenhum. Né? Até uma criança com inteligência normal não tem motivação nenhuma, né? Exato. Imagina quando a gente está falando de já um QI. bem pouco. Exatamente. É difícil, né, a adaptação, assim. Uma coisa que eu tava pensando também, né, é essa questão, assim, talvez dos pais, né, se preocuparem com alguma coisa e buscar avaliação, né, então acho que a ideia é essa. Eu notei impacto, né, é mais importante da gente buscar. É isso, do que também, porque tem gente que fica por curiosidade, porque, assim, tem uns estudos dessa coisa de mídias, tem para autismo e para TDAH, você deve ter visto, eu vi que uma vez você compartilhou de TDAH, né? Que saiu Não é nem de informações necessariamente erradas, mas que como tem muito da perspectiva pessoal, elas são recortes, né? Então, assim, por exemplo, o filho autista, ele tem seletividade alimentar. Isso tanto pro bem quanto pro mal. Então, a pessoa tem seletividade alimentar, acha que é autista, ou não tem, acha que não é. Mas que você tem muito dessa coisa, tem muito relato pessoal na mídia, né? Então, às vezes, os pais veem um relato que é isso. A pessoa com altas habilidades, ela pode ser mais questionadora e fica opositor, então ele tinha problemas na escola, ele se desregulava muito. Aí o pai de uma criança com TOD vê aquilo e já acha que é altas habilidades. Que tá nesse né? momento, que são esses recortes ali. E as pessoas começam, né, novamente caindo, né, e aí a gente vai para um assunto que me gera um desconforto muito grande, mas não é o tópico aqui, né, dos influenciadores digitais, porque tem acontecido a mesma coisa com altas habilidades. Então tem um cidadão X, né, que começou a falar de altas habilidades na vida adulta. E ele pontua muito essas características socioemocionais que podem estar presentes. Mas, ao mesmo tempo, linkado com a ideia de que vou fazer você voar com a sua genialidade, né? E aí eu tenho recebido adultos que seguem esse perfil e se identificam com essas questões socioemocionais colocadas de uma forma quase, né? Sou um gênio incompreendido no mundo. E, na verdade, muitos adultos são um transtorno de personalidade, não tem nenhuma genialidade junto com isso, né? É esse recorte que você se identifica, né? Essa coisa existencial, que ele é tudo distorcido, a forma que essa é passada. Um adulto com transtorno de personalidade vê que sou eu na vida, né? É difícil, né? É muito complicado dentro da nossa área, né? Porque a gente está falando de questões dimensionais, heterogêneas e de comportamentos que fazem parte da nossa vida. Quando a gente olha para critério de diagnóstico de TDAH, ainda mais nos dias de hoje, vivendo em São Paulo, com 1000 demandas, quem não esquece uma coisinha ali no dia? Quem não tá mexendo no... E aí é isso, procrastinar, então. Procrastinar é dureza. Aí vem aquela mensagem, se você procrastina, você pode ser TDAH. Aí você fala, nossa, eu entrar no mundo assunto TDAH é um que eu adoro também, porque agora criaram superpoderes, né? Do mesmo jeito que tem altas habilidades, é um fardo, o TDAH tá quase virando um prêmio, né? Porque você tem o hiperfoco, você é super criativo. Falei, oi, da onde tá saindo tudo isso, né? Então... Muitas distorções, muitas né? Então, distorções, uma peculiaridade de alguns indivíduos que não representam essa população e generaliza. E o Pode ou Deve? A gente tem um quadro no finalzinho que chama Pode ou Deve. Você pensou em algum? Não. Pode ou deve fazer teste de QI em todas as crianças? Você pode falar, não pode, nem deve. Mas não deve. É desnecessário. Tá, o que mais? Pode ou deve estimular o interesse do meu filho se eu vejo que ele está se interessando muito por um assunto? Sim, se isso tiver um retorno dele, não for um problema, sim, você não está forçando, né, a natureza. Se ele é receptivo a esse estímulo, ok, pode. Pode ou deve exigir que a escola faça adaptações em relação ao meu filho com altas habilidades? Se está tendo um problema, sim. Se a escola está desmotivando, se a criança deve, né? No caso, deve. Se a criança tá sentindo que a escola... Ela começa a usar a expressão, tá chata, não tá legal, não tô aprendendo nada, não quero ir. Eu tenho crianças que não querem ir, não tem nada a ver com a questão social. É muito mais porque não está motivador, então deve. E eu acho que aí também, assim... Até porque é lei, né? Mas acho que tem uma coisa também dos pais entenderem que é pro meu filho, pra todo mundo, né? Que nem toda escola é pra todo mundo também, né? Às vezes é mudar de escola, né? Pode exigir, tá na lei, é um direito, mas tem perfis e perfis de escola, né? Às vezes é melhor mudar de escola, né? Do que ficar batendo a cabeça na parede. Vê muito isso aqui em São Paulo, né? Independente de altas habilidades, às vezes
os pais, né, criam expectativas. Eu acho que isso é normal da questão de ser pai e mãe, né? E isso foi uma questão muito marcante quando eu vim para São Paulo, né? Tipo assim, fila para entrar, para conseguir vaga em escola X, Y, Z. Aí eu falava, gente, mas a mulher tá grávida, o filho nem nasceu ainda. Ela não sabe se essa criança vai nascer com uma deficiência auditiva, visual, autismo, questão de linguagem, o que ela tá fazendo na fila, né? E aí já colocar às vezes crianças que não devem estar inseridas em escolas de alta performance. Por quê? Porque não vai ser para ela. Aí a criança deprime. Aí quantas situações a gente escuta até do extremo de suicídio. Será que essa escola era para essa criança? E o inverso também, às vezes você tá forçando, né, a criança numa escola que não é, porque é demais ali estar nesse lugar, e o inverso também, né? Vamos dar uma puxadinha mais pra cá, vamos investir numa escola então, que puxe mais conteudista, né? Às vezes eu acho melhor isso do que necessariamente só adaptação naquela escola. Exatamente, que a criança talvez está, essa né? escola, a metodologia é essa, a escola que é uma escola mais construtivista, mais socioconstrutivista, não é para o seu filho que é totalmente conteudista, vamos repensar isso. E às vezes o fato da escola estar com dificuldade de fazer adaptação é porque realmente ela não é o perfil do filho, né? Não tem condições de fazer isso. Então, melhor que meu filho não esteja lá, já que ela não tem condições de fazer isso, né? Não tem essa preparação. Exatamente. Acho que é isso, né? É isso, muito bom. Nossa, aprendi muito. Precisava marcar Então é isso, muito obrigada, Fabrícia. A gente aprendeu demais. Tenho muitas dúvidas, vamos ter que marcar outras vezes, né? Pedir pro pessoal sempre vamos curtir, marcar um de TDAH. Compartilhar, vamos marcar. Com certeza. Gente, vamos marcar um que a gente vê e grave vários, né? Mas é isso, assim, pedir para as pessoas tiverem dúvidas, perguntarem, compartilharem, curtirem, aí é isso. Pessoal, muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.